Queridos, a vocês que estão aqui na igreja e a todos que estão em casa acompanhando a escola bíblica, uma boa noite a todos e a paz do Senhor. Eu peço a você que está em casa e a você que está aqui para que fiquem de pé para a gente fazer uma oração inicial, agradecendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento nessa noite para aplicarmos essa aula, essas duas lições. Quem precisa de oração? Deus eterno e santo, nós queremos te louvar e te agradecer pela beleza da tua santidade, pela grandeza da tua majestade, e rendemos honra, glória e louvor ao teu nome, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por ter trazido essas pessoas até a tua casa, para juntos aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Se conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem... Queridos, nós estamos aqui com o início do segundo trimestre de 2021 e temos que dar hoje, e tudo que indica sábado, 2 lições novamente para poder ficarmos em dia. Já visto um atraso que tinha aí por conta dos últimos acontecimentos. Então nós vamos estar meditando um pouco hoje na lição 1 e na lição 2. A lição 1 tem por título: E deu dons aos homens. Textuário diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8. E a lição 2 é justamente o propósito dos dons. Textuário diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. As duas verdades práticas diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? Então, como nós temos 2 lições para dar hoje, não tem como a gente ir tópico a tópico, certo? Em cada lição. Então, foi o que eu fiz um apanhado das 2 lições, já que uma está mostrando que Deus deu dons aos homens, e a outra fala do propósito dos dons. Então, nós vamos ver aqui, não adianta assim, se você tiver com a lição, você vai se perder. Então, é melhor você fazer as anotações e prestar atenção no que vai ser dito aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai aprender acerca de dons. Primeira coisa, que os dons de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos capítulo 11, verso 29. Ou seja, se Deus deu um ou mais dons a você pode até, Deus nos livre, você pode até se afastar e morrer distante dos caminhos de Deus, mas o dom ele morre com você, porque Deus não tira. Segunda coisa que a gente precisa aprender acerca de dons, já que nós somos cessacionistas, tem os cessacionistas e tem os continuistas. Então, os cessacionistas diz o seguinte, que os dons espirituais foram até a época da igreja primitiva, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Eles dizem o seguinte, que os dons foram recursos que Deus distribuiu naquele momento para a igreja, para que a igreja cumprisse aquela tarefa. Esse grupo de pessoas são chamados de cessacionistas, ou seja, os dons cessaram ali. Para nós não, nós cremos que nós somos continuistas, ou seja, que os dons continuam. E a gente vai ver aqui, nós não queremos ferir nenhuma linha teológica, mas nós precisamos pregar e mostrar aquilo que nós temos a convicção, aquilo que nós cremos. Então, os dons, eles são atuais e reais na igreja do Senhor. A gente tem visto isso ao longo dos anos, pessoas com dons. Então, eu não acredito de maneira nenhuma que os dons cessaram. Então, outra coisa que a gente precisa saber, que nós estamos falando de dons, e muitas das vezes o mundo diz assim, mas, por exemplo, Neymar, Cristiano Ronaldo, eles nasceram com um dom. Não, aquilo não é dom, preste atenção. Aquilo é talento. Não deixa de ser um presente de Deus, presentear a ele, pessoas que têm outros talentos no meio artístico, profissional. Então, vamos separar uma coisa, vamos lá. O que é dom? A gente está falando de dom, está falando de dons do Espírito Santo. São todos os dons que Deus disponibilizou para que a igreja cumpra o seu papel aqui na terra. Então, um jogador de futebol que ele tem uma habilidade muito grande, ele não tem dom, ele tem um talento.
Até porque o talento que ele tem não serve para cumprir a missão da igreja. Você está entendendo? E existe também vocação. O que é vocação? Tem pessoas que são vocacionadas, ele já nasce, por exemplo, com sangue para a área do direito, da medicina. Eles têm isso dentro deles já. Isso aí é vocação. Então, dons, a gente está falando de dons do Espírito Santo. E o que são os dons do Espírito Santo? Bom, a nossa lição diz o seguinte. Ela descreveu assim: são dádivas, manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, a lição diz: devemos nos conscientizar de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. E eu deixo uma pergunta já para você que vai assistir aí: quantos dons nós temos na Bíblia? Certo? Quantos dons tem na Bíblia? E você bota a resposta aí, certo? Então a lição vai falar o seguinte, acerca do Antigo Testamento, como era que esses dons se manifestavam. Então diz o seguinte, que no Antigo Testamento havia vislumbres, né, dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, olha o que a lição está deixando aqui bem claro, todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança. Aí ela fala do Novo Testamento. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para toda a igreja. Sendo assim, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito e, por isso, que nós cremos que os dons não cessaram. Então, o que são dons, pastor? Dons são dádivas. E o que é dádiva? São presentes da parte de Deus, dado aos crentes para encorajar, para confortar, para edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. A fim de sermos mais didáticos, né, acerca desse assunto, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando se trata da categoria dos dons, nós temos 3 categorias. Dons de serviço, ou dons de Deus, dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, e os dons ministeriais, ou dons de Cristo. Então, eles se dividem a gente divide nessas 3 categorias para ficar melhor o entendimento. Eu não estou falando aqui na classificação dos dons, não, eu estou falando da categoria dos dons. Os dons se dividem em dons de serviço, ou de Deus, ministeriais, ou do Espírito Santo, espirituais ou do Espírito Santo, ou ministeriais ou de Cristo. E a gente vai ver aqui como cada um deles atua na nossa vida, como eles chegam até nós. Então, vamos falar primeiro dos dons de serviço, certo? Então, isso está lá em Romanos, capítulo 12, do verso 6 a 8. E o apóstolo Paulo adverte a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Olha aqui, olha que coisa interessante. Então, Paulo já está alertando a igreja aqui em Romanos e dizendo o seguinte, olha, você que tem um dom, você não pode se achar autossuficiente, você não pode se achar o cara, certo? Vamos lá, assim como um membro do corpo, preste atenção, assim como um membro do corpo depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Então, quando eu falo de dons de serviços, ou dons de Deus, que aí são 7, não é? São dons de serviço ou dons de Deus, são 7. Dons espirituais ou do Espírito são 9. E dons ministeriais ou de Cristo são 5. Então, nós estamos falando dos dons de serviço, os dons de Deus. Quando falamos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço a alguém, sim ou não? Então, se eu sirvo, eu estou prestando um serviço a alguém. Note que os dons de serviço estão relacionados como uma ação em prol de alguém. Então, preste atenção. Eu não posso me achar autossuficiente, porque a lição está dizendo o seguinte. Assim como num corpo tem vários membros, quando a sua orelha, sua cabeça está coçando, o que é que você usa? A mão para coçar a cabeça. Quem coça a cabeça aqui com os pés? Mas por isso o pé não serve para nada? Com o que é que a gente anda? Você está vendo?
Ah, mas eu não posso andar de outra forma. Não, isso é anormal. Então o que Paulo está querendo mostrar é o seguinte: olha, por mais que existam dons no corpo de Cristo, que é a igreja, cada um dom desse é importante, todos dependem um do outro. Se você tem um dom, é para usar em prol do outro, é para ajudar o outro. Então, todo mundo na igreja é importante. Não adianta, porque fulano canta bem, sim, mas ela precisa do outro. Fulano prega bem, mas ele precisa de outro, querendo ou não. Mas fulano ensina bem, mas fulana não ensina, sim, mas talvez ele precise da intercessão dela. Porque nós somos um corpo, então tem vários membros, então cada membro tem uma função nesse corpo, onde a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo. Então imagine, você pode achar, por exemplo, que o seu ouvido é insignificante, porque você pensa aqui, você sente aqui, você anda, você toma decisões, você abraça, você beija, mas o nosso ouvido, sem ele a gente não escuta. Sem o nariz a gente não consegue sentir o cheiro, a fragrância, o perfume. Você está entendendo? Então, assim, às vezes a gente despreza, presta atenção no que a lição quer trazer para nós. Às vezes a gente despreza um membro do corpo, achando que ele não serve para nada. Não é? Porque os holofotes, às vezes, só está voltado para os grandãos, né? Pastor e presidente, pastor, evangelista. Mas cada um dos senhores e das senhoras são importantes. Cada um tem uma função dentro desse corpo. E louvado seja Deus por isso que vocês têm. Então, a lição está mostrando isso aqui, mas ela vai mais além. Aqui nós estamos falando dos dons de serviço, mas aí ela também fala dos dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo. E diz o seguinte, a lição, que na igreja de Corinto existiam os 9 dons do Espírito Santo. Não era todo mundo que tinha, mas existiam os 9 dons do Espírito Santo. Mas a lição diz que a igreja de Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons. E um dos grandes problemas do nosso século é esse, porque as pessoas que têm o dom ou os dons, não estão sabendo administrar os dons. Tem gente que se esconde, recebeu o dom e está escondido, não quer botar a mão no arado. Mas eu quero dizer a você que daqui para Jesus voltar, ele te pega. Porque se ele deu um dom, a gente vai ler aqui, ele dá a quem ele quer, mas para o que for útil. Ele não deu um dom a você, ou dons a vocês, para você ficar escondido, não. Então, vamos acompanhar mais outras coisas aqui da igreja de Corinto. Uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidas com idolatria. Certo? Outra característica, muitas manifestações, a lição está dizendo, espirituais, na igreja lá de Corinto, lembravam a experiência mística das religiões. Você está entendendo? Então, olhe para cá. Tem culto que você vai e existem uns movimentos que é tão esquisito, irmão. E eu vou dizer, está sendo gravado, mas quem está dizendo sou eu. Que parece até os mesmos movimentos da macumba. E quando Paulo viu isso lá em Corinto, ele viu que as pessoas tinham os dons, mas não tinham uma administração correta dos dons. E como o povo uma hora estava, que nem Raabe, uma hora estava do lado de Jerusalém, do lado de Deus, outra hora estava do lado de Jericó, das coisas do mundo. Então, quando ele viu que o povo tinha os dons, mas não sabia administrar, e estava envolvido com muita idolatria, Paulo viu que até alguns movimentos que existiam na adoração a Deus eram vamos dizer assim, de religiões pagãs, culto místico. E o líder estava percebendo tudo isso. Por isso que à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então tem aquele que exorta, tem aquele que doutrina, tem aquele que revelação, tem aquele que interpreta. Então, contanto que tudo isso seja para edificação. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles não estavam sabendo administrar. Então, o que precisava? Paulo olhou e disse, olha, eles precisam ser ensinados a forma correta, né, sobre a utilização dos dons dentro e fora da igreja.
né? Porque tem crente que é uma bênção. Está ali minha esposa. Eu estava lá no Veneza um dia desse com ela, e eu encontrei 2 irmãs conversando, e eu disse assim, olha, vê só como é o negócio. Ela está aí para comprovar. Eu disse, passei pelas 2 irmãs, elas estavam conversando próximo a um mercadinho. Eu disse, tem fogo aí, meu irmão? A irmã começou a marchar em língua e cortar laço no meio da rua. Está ali minha esposa, pergunta a ela. Você está entendendo? Então assim, tem as pessoas que não sabem administrar os dons, tem as pessoas que estão deixando a emoção tomar conta, tem as pessoas que estão excedendo no uso dos dons, tem as pessoas, nós vamos ver aqui, que estão usando os dons para benefício próprio, tem as pessoas que estão usando os dons aqui para ficar rico, para ficar famoso, para ganhar fama, para ganhar curtida, para ganhar like, para ganhar status. Então, tudo isso aqui a gente vai ver. Então, por isso, pastor, qual a importância de sermos ensinados acerca dos dons? Bom, a lição e a Bíblia diz o seguinte, que o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada de utilizarmos os dons. Então, a Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons. Então, preste atenção, se existem distorções nessa esfera de dons, estas acontecem porque algumas igrejas não ensinam aos seus membros de forma correta. Certo? Então, o grande problema é esse. Porque dentro da linha pentecostal que nós somos, está surgindo muita inovação a cada dia. Então tem culto que você vai, e se as pessoas não estiverem vendo o anjo, o culto não prestou. Tem culto que você vai, que se alguns irmãos e algumas irmãs não ficarem rodando, rodopiando, dando um aviãozinho dentro da igreja, o culto não foi fervoroso. Agora, vamos ver à luz da Bíblia como é que isso tem que ocorrer e se isso está correto, da forma que está acontecendo. Então, pastor, o que é que acontece quando uma igreja não é ensinada acerca desse assunto? Contribui para quê? Primeiro, para práticas condenáveis no culto. Segundo, quando a igreja não é ensinada acerca dos dons, surge fanatismo religioso dentro da igreja. Ou seja, existe alguém que prega muito, existe alguém que ensina muito, existe alguém que tem um dom de revelação, de profecia, e essa pessoa vai virar agora um ídolo e o fã daquela pessoa. Outro problema que pode ocorrer quando não há ensino correto dos dons na igreja: corrupção doutrinária, fere a palavra de Deus. Outro problema que pode trazer: movimentos estranhos e muitas heresias que são ditas, não é? E realizadas dentro de igreja, porque não se tem o conhecimento correto no uso dos dons. Então, vou falar da terceira categoria de dons, que é acerca dos dons ministeriais ou de Cristo. Está lá em Efésios 4:11. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Olha para cá. Sabe por quê? Olha só como Deus é perfeito. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolo. O nome apóstolo significa enviado. Por quê? Porque quando um mensageiro, um missionário, um apóstolo vai, ele faz o que os outros 4 fazem. É ele que tem que se virar no campo. Está vendo? Profeta é nesse dedo. Por que profeta é nesse dedo, na simulação aqui? Porque no Antigo Testamento, quando Deus enviava uma mensagem para alguém, para uma nação ou para um reino, o profeta chegava e dizia: assim diz o Senhor. Era com esse dedo. Evangelista. Existe evangelista, cargo de evangelista, mas existe o dom de evangelista. Esse cara aqui, ele tem uma facilidade, por que no meio evangelista? Porque ele tem uma facilidade de, ajuntar, acolher. Pastor, no dedo da aliança, por quê? O pastor é casado com a igreja. E o mestre. É o menor que tem, sabe por quê? Porque ele é mestre, mas ele tem que aprender que ele não é maior do que ninguém. Está vendo como as coisas de Deus são perfeitas? Então, os dons ministeriais são esses 5. E para que Deus deu esses dons? Né? Efésios 4:11. Para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, para promover o crescimento da igreja local,
para desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. E onde é que nós vamos encontrar isso? Isso aqui eu vou precisar ler. Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. Você que está aí na sua casa, acompanha aí a leitura para que você aprenda. Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. Então, por que é que foi dado os dons ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí os dons ministeriais para que foi dado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Olha para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, olha aí mais uma vez o exemplo do corpo humano, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. O que é que a Bíblia está dizendo? Que quando cada membro do corpo cumpre o seu papel, o corpo ele vai crescer. Ou seja, mais pessoas vão ingressar nessa igreja. E sabe o que é interessante? Pastor, os dons são importantes? São. Porque Paulo fez questão de tratar desse assunto, a lição está dizendo, Paulo fez questão de tratar desse assunto com os crentes de Coríntios, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Sabe o que estava acontecendo em Coríntios? O que Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo estava falando do amor. Paulo estava dizendo, olha, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o amor, não vale de nada. Você pode profetizar, você pode interpretar, você pode falar em língua, você pode exortar, você pode ensinar, você pode ser mestre, mas se você não tem o amor e a condição de ajudar na ação social e na cesta básica, o seu dom não serve para nada. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele está dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Pastor, tem dom, é isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. O cara que era um profeta, dom de profecia, ele se achava melhor do que o outro, que só tinha interpretação de língua. E não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz procurai com zelo os melhores dons, ele está dizendo aquele que se adeque melhor ao seu ministério. Ou seja, pessoal que faz ação social. A Bíblia diz o seguinte, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, faça com alegria. Então, pessoas que fazem parte do departamento pessoal ou que almejam fazer parte desse departamento, devem pedir esses dois dons, o dom de repartir e o dom de exercer misericórdia. Porque senão você não tem compaixão das almas que estão na rua. Então, quando ele diz procurar com zelo os melhores dons, ele está dizendo, olha, qual é o teu ministério? É o da palavra? Então procura o dom de mestre. Procura o dom de exortar. Procura o dom de ensinar. É isso que a lição está dizendo. Então, precisamos resgatar, a lição está dizendo, a noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos. E entendermos que, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, por que é que na leitura bíblica, eu vou deixar a leitura bíblica para você, porque não dá tempo para a gente ler. Certo? Romanos capítulo 12, do verso 3 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 7. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 11. E 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 2. Lá na leitura bíblica você vai ver quando Paulo diz que existe diversidade de dons. Preste atenção.
o que mais chama atenção nesse versículo não é a lista, apresenta lá os 9 dons do Espírito, não. Mas sim a diversidade deles. E o que é a diversidade de dons, pastor? Presta atenção. Diversidade é a divisão que o Espírito faz repartindo para cada um como Ele quer. É por isso que o Espírito Santo dá dom para aquele que tem dinheiro, dá dom para aquele que não tem dinheiro, dá dom para aquele que é branco, dá dom para aquele que é preto, dá dom para aquele que é pobre, dá dom para aquele que é rico, dá dom para aquele que mora na maré, dá dom para aquele que mora na mansão, porque o Espírito Santo é quem faz essa divisão. E louvado seja Deus que é o Espírito Santo que faz essa divisão, porque se fosse pastor de igreja, tchau para mim e para tu. Era por conveniência, era por cara. Entendeu? Se você me serve, então eu vou lhe dar um dom. É assim que funcionava. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo, né? Essa diversidade de dons é Ele. Ele dá para o cara que é culto, mas dá para o analfabeto. É o Espírito Santo quem escolhe, né? A lição ainda vai tratar de autossuficiência e humildade. Ou seja, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Todos nós dependemos dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons. Agora, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, e não por mérito pessoais. Onde é que nós vamos ver isso? Romanos capítulo 12, verso 6. Acompanhe comigo aí. Então, os dons são concedidos aos crentes pela graça de Deus, não é por mérito pessoal. Olha só, Romanos 12, 6. De modo que tendo diferentes dons, olha aí, segundo a graça que nos é dada. Então, não é porque você se destaca, não é porque você é intelectual, não é porque você usa uma roupa bem bonita, não. O Espírito Santo dá a cada um, isso é graça. Isso é a forma disso acontecer. 1 Pedro 4,10, outra referência aí para você. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz. Cada um administre aos outros. O dom não é para ti não, viu? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros, né? Olha o termo que ele usa. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Por que Pedro usou esse termo dispenseiros? Vocês sabem o que é um dispenseiro? Era alguém de confiança do patrão, que ficava responsável pela cozinha, e ele tinha que ter o cuidado de não estragar ou não exceder no gasto dos alimentos, para que aqueles alimentos pudessem ser distribuídos de forma igual para toda a família. Então Pedro está dizendo que eu, que você, que nós recebemos dons pela graça de Deus, para que nós sejamos despenseiros, ou seja, nós devemos utilizar os dons para alimentar o próximo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, olha só, os dons que são concedidos pela graça de Deus, não podemos, então, nos orgulhar e nos portar de modo arrogante ou autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu como orgulho, visando a exaltação pessoal. Porque eu vou dizer um negócio a você. Você conhece, eu também conheço. Tem pessoas que porque tem um dom de Deus, meu irmão, ele se acha o bambambam, ela se acha a última bolacha do pacote. Eu e você não somos ninguém. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Não tem ninguém bonzinho aqui, Não tem ninguém bonzinho aqui, sabe por quê? Porque Jesus disse, se nós sendo maus, sabíamos dar boas dadas aos nossos filhos, imagine nosso Pai que está no céu. Quer ver quem sou eu? Quer saber quem é você? Quer saber quem somos? Tira Jesus da nossa vida para tu ver o desmantelo. Então esses dons são graça.
É o Espírito Santo que distribui, para que eu use em favor do próximo. Pastor, qual é o propósito dos dons espirituais? Vamos lá. O propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Então, o que é que estava acontecendo em Corinto? Uma igreja que se localizava próximo ao mar, sendo uma das mais importantes da época, era uma igreja abastada, era uma igreja rica, porém, ela era marcada pelo culto idolátrico, ou seja, o culto que estava acontecendo em Corinto era voltado, uma parte dele, para a idolatria. E nós, evangélicos, assembleianos, temos o costume de falar, não é? De uma denominada igreja, né, para não dizer a católica, que eles têm ídolos, que eles são idólatras, mas nós estamos piores do que os católicos. Porque cada um tem o seu fã que prega, tem o seu fã que canta, tem o seu grupo o ministério de louvor tal, fanatismo dentro da igreja. Então, o contexto não é diferente do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, Paulo chega lá em Corinto para afirmar, né, aquela igreja como deveria ser o uso dos dons, e para que aquela igreja tomasse uma postura correta. Por quê? Porque Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, ele faz questão de dizer lá na igreja de Corinto, olha, nenhum dom falta a vocês. Vocês aqui na igreja de Corinto, vocês têm todos os dons. Então, preste atenção, porque as pessoas, meu irmão, Paulo disse em Romanos 12 que o nosso culto é racional. Você tem que vir para um culto e se o pregador ficar aqui com labará, fecha o olho, baixa a cabeça, não dê atenção a esse cara não. O que edifica é a palavra. E tudo que é pregado você tem que entender. Então Paulo chegou, o que era que estava acontecendo aqui? Ó. Tinha os 9 dons do Espírito na igreja, mas a igreja não sabia usar, não sabia administrar. Então, os dons em Corinto tinham por finalidade, qual era a finalidade dos dons que Deus deu à igreja de Corinto? Prepará-la, santificá-la para o serviço do evangelho, proclamação da palavra naquela cidade, porque era uma cidade portuária, e cidade portuária, o nível de prostituição é lá em cima. Então, as pessoas não têm muita conversa, não querem saber muito de Deus. Então, era uma cidade que precisava de Deus. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons, a lição está dizendo, que recebia de Deus, tinha em seu, olha só, eu acho que isso aqui não acontece hoje em dia não, tinha dentro da igreja de Corinto divisões, grupinhos, invejas e imoralidade sexual. Você sabe o que é dentro de um culto acontecer isso aqui? Parece brincadeira, né? Mas se não tivesse escrito, a gente não acreditava. Olha só como é que estava. É por isso que a igreja tinha os 9 dons do Espírito. Paulo chega lá, né? Uma igreja onde predominava inveja, contenda, né? Briga, dissensão. Então Paulo chegou lá no capítulo 3 e diz, olha, vocês têm os 9 dons do Espírito, mas eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E deixa eu fazer um ajuste aqui. Porque essa questão de ter esses dons aqui na igreja, isso aqui não prova, né, manifestações espirituais numa igreja, não prova, ou não deve ser indicador de que ela é uma igreja séria, espiritual e que anda em santidade. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha os 9 dons, mas andava na prostituição e na idolatria. Então, é preciso observar o ambiente. Uma igreja onde predomina tudo isso aqui não pode ser chamada de espiritual, mas sim de carnal. Agora, imagina se eu estiver aí sentado com vocês, ou aí na sua casa assistindo, e fosse o apóstolo Paulo pregando hoje. O que é que ele ia dizer para a gente, hein? Ele ia dizer, vocês não são carnais não. Tá? A igreja de Corinto era carnal, mas vocês não são não. Vocês estão no osso. Aí a pergunta que não quer calar, nós estamos ou não estamos distantes do Evangelho? Porque tudo inova, tudo moda, né? É tanto modernismo, é tanta moda dentro das igrejas, e aí vai perdendo a essência, que é Cristo. Que é que adianta uma igreja ter vários dons e viver dessa forma?
Pastor, como é que esses dons se manifestam na igreja? Aí a gente precisa ler 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 12. A gente está já terminando, viu? Primeira Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 6. Ora, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E existe diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Como é que esses dons se manifestam para a igreja? Olhe para cá, através de dons, né? O versículo que nós lemos, através de dons, existe diversidade de dons, existe diversidade de ministério e existe diversidade de operações. Mas o verso 7 é interessante, porque o verso 7 diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mais uma vez, o dom não foi lhe dado para você ficar se escondendo. E diga-se de passagem que alguém perguntou para mim: pastor, quer dizer que louvar não é um dom, não? Só não é um dos dons espirituais, mas é um dom dado por Deus. Não é um talento diferente do talento de Cristiano Ronaldo, porque não vai ser útil na igreja. Mas quem tem um dom de louvar, ele vai ser útil e vai edificar a vida das pessoas. Só não está na relação dos dons espirituais. Aí a pessoa quer que a gente diga o seguinte, que é dos dons espirituais. Não é, irmão. É dom, mas não é dons espirituais. Você compreendeu isso aqui? É dom. Certo? Agora, essa palavra útil significa, sabe o quê? Algo que ajuda. Então, quando o Espírito Santo deu um dom a você, foi para ser útil, ou seja, foi para você ajudar alguém, especialmente os da família da fé e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, pastor, os dons são concedidos pela graça para cada um, para o que for útil, não é? Mas me diga uma coisa, quando os dons são repartidos como Ele quer, como é que isso acontece? Vamos ler 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Olha o que é que diz. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas. Olha só. Repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Agora olhe para cá. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui. Ninguém compra dons. Não tem como comprar dons. Segundo, não se recebe por merecimento. Você pode estar de segunda a segunda, abrindo a igreja, fechando a igreja, prestando gabinete. Ninguém recebe dom por merecimento. Por quê? Porque não é pastor Alexandre que dá. Quem dá é o Espírito Santo, ele reparte particularmente a cada um como ele quer. É por isso que você vai ver pessoas com dons no altar, mas você vai ver porteiros tirando serviço com dons também. Você vai ver pessoas cultas pregando, falando, expondo a palavra aqui com dons, mas você vai ver um analfabeto na nave da igreja que só fala por aqui, para o mod, mas é usado por Deus. Porque é o Espírito Santo que faz isso. E louvado seja Deus por isso. Outra coisa, ninguém recebe dom porque é bonitinho. Ninguém recebe dom porque é mais ajeitadinho do que outro. Não, pode tirar o cavalinho da chuva. Outra coisa, não é porque falamos bonito. Os dons chegam até nós de graça. Lembre-se, são dádivas, são presentes que Deus dá para nós, cristãos. Agora preste atenção. Muitas pessoas estão utilizando os dons, a revista está dizendo isso. Muitas pessoas estão utilizando os dons de forma interesseira, gananciosa e egoísta. Eita, aqui agora o nego vai chiar, viu? Aqui agora deu certo, viu? Sabe por quê? Porque aonde nós lemos aqui, 1 Coríntios 12, 5, diz o seguinte, presta atenção, como é que esses dons se manifestam? Dons, ministérios e operações, lembra? Dons eu já falei,
é graça, é o Espírito Santo que reparte. Ministério, olha só, existe diversidade de ministério, mas o Senhor mesmo. Sabe o que é interessante? É que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E quando você vai ler um texto, você decide ler o texto, leu, acabou. Examinar o texto, fazer a hermenêutica do texto, que é a interpretação, e se você quiser ir mais além, você vai ter que fazer a exegese do texto, ou seja, extrair o que não está visível, ou seja, o significado das palavras que estão em grego. Então, essa palavra ministério no grego, que é diakonion, presta atenção, ela significa serviço. Diakonion é serviço. O que é que está acontecendo na igreja do século 21? Muitos acham que ter ministério é ter cargo, é ter posição, é ser pastor presidente, é ser pastor como é que chama? Da convenção. Não, meu irmão. Ministério é serviço, não é cargo, não é posição. Olha só como os caras confundem as coisas. Não estuda, ou se estuda não quer ensinar. Olha só. Então, muitos estão utilizando os dons de forma interesseira, gananciosa e egoísta. A palavra ministério não está se referindo a cargo, e sim a serviço. E a igreja está assim ou não está? Responda aí vocês que estão aqui. A igreja está assim, de pessoas que só têm cargos, mas não querem servir. Muitos departamentos só tem 1 ou 2 que faz, mas na hora da foto é 15 para tirar a foto. E se eu fosse pastor, eu dispensava os 13, só deixava 2. Meu filho, minha filha, ministério não é posição, não é cargo, é serviço. Você foi chamado para servir. E isso nós estamos esquecendo. A igreja está lotada de pessoas assim. Pessoas que só querem o ministério, ou seja, só querem o cargo, a posição, o status. O pastor vai trazer a palavra. Não, mostre serviço para Deus, é isso que Deus quer. Mas o que é que as pessoas querem? Não querem servir. Não querem botar a mão no arado. Só que nós estamos esquecendo de um pequeno detalhe. Ministério não é para você servir a você. Ministério é para você servir aos santos. Ministério, serviço, não é para você ganhar fama, não é para você ganhar nome, não é para ganhar status, não é para você ficar rico. Não, Ele nos dá dons para que eu e você sirvamos ao povo. Olhe para cá agora. Deixa eu beber água. Se eu não beber água, eu não falo. Presta atenção. Honrar, respeitar e obedecer os nossos pastores, líderes e dirigentes é dever nosso. Agora, servir, não. A igreja não foi chamada para servir a pastor. Muito pelo contrário, ministério é serviço. Se você tem um ministério, se você tem um cargo, uma função, ministério é para você servir a igreja. E não ser servida dela. Sabe por que muito pastor não quer ouvir isso? Porque contraria o que ele está vivendo. Ele está lá na posição, na cadeirona, e acha que a igreja tem que servir a ele. Ei, menino, vai ler Bíblia. Você tem que ser, você foi chamado, eu fui chamado para servir vocês. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu poderia estar em casa sentado, chamava outro professor aí. Eu estou exercendo o meu ministério. Eu estou servindo a vocês com a palavra. Não é para vocês me servir, não. O que vocês me devem é honra, respeito, obediência, se quiserem. Mas me servir? Ministério não é para você servir a si mesmo, é para você servir aos santos. Os dons sem a presença do amor também não contam muito. Não é? Os dons sem a presença do amor não contam muito. Por quê? Porque a gente conhece pessoas que têm o dom, mas não amam. Não adianta você passar o culto inteiro falando em língua estranha, em mistério, mas você não estende a mão para o necessitado. Não é isso? Eu fui numa igreja e eu vi a hora o pastor não parar de falar em língua estranha. Enquanto ele estava falando em língua estranha, eu estava lendo a Bíblia, porque eu não entendo. Quem entende língua estranha? Você entende? Paulo diz, olha, quem fala em língua estranha, edifica a si mesmo.
Agora, quando fala em língua estranha e há intérprete, edifica a igreja. Portanto, se não tem intérprete, sabe o que a Bíblia diz? Fica calado, abençoado. Não atrapalha o culto, não. Mas não, falou em mistério aqui, vocês dão glória a Deus e aleluia. Aí o cara se faz. Então, é isso que está acontecendo no nosso século. Pessoas que foram designadas para servir a igreja, se sentam e só estão esperando ser servido. Está errado, meu filho, está tudo invertido. É por isso que as coisas não acontecem. Outra coisa, os dons não me fazem melhor do que ninguém, certo? Preste atenção nisso aqui. Os dons não me fazem melhor do que ninguém. Outra coisa, os dons não me dão direito ao exclusivismo. Não é? Vocês conseguem ver isso? Irmão, eu ando muito. Tem cadeira de pastor e da esposa quando é pastora, meu amigo, parece a cadeira do Palácio de Davi. Mas os dos outros é diferenciada a cadeira. Oxê, exclusivismo. Tem mulher de pastor que se acha melhor do que as outras irmãs. Irmão, minha esposa, ela é esposa de pastor, está ali. Ó. Ela não é melhor do que nenhuma das senhoritas, das senhoras que estão aqui, não. Ela é igualzinha a vocês. Se ela tem um dom ou 2 dons ou mais, você também tem. Então, use se quiser. Se não quiser, Deus vai cobrar. Então, o dom não me dá direito ao exclusivismo. Certo? Os dons também não são sinal de superioridade ou vida espiritual, né? Santidade, não. Tem muita gente que confunde, vê a pessoa que tem um dom, aí quer espiritualizar a coisa. Eita, o irmão é homem de Deus. Homem de Deus você conhece, eu disse ontem aqui, é pelos frutos, irmãos. Chega de julgar a casca, está na hora da gente ver o fruto, é o que está dentro. Por isso que a igreja está passando essa dificuldade. Porque entrou um camarada, paletó, gravata, eita, homem de Deus. Às vezes é um macumbeiro, veio só visitar. Não é? O dom não me torna mais importante do que ninguém. Os dons não são para elitizar o crente. Não é assim hoje em dia? É assim hoje em dia. Me desculpe a expressão, não vou pedir perdão não, porque perdão é quando há pecado. Eu vou pedir desculpa pela expressão que eu vou usar aqui. Existe hoje os crentes da elite e os crentes da ralé. Meu irmão, estamos iguais à igreja de Coríntios, em divisões, em grupinhos. Você está entendendo? Tem pessoas que acham que porque tem um ministério, que ele e ela pensa que é um cargo, mas é serviço, não pode se envolver com um determinado trabalho. Tem gente que tem um cargo, o cargo. Foi consagrado o cargo, mas não tem um dom. Tem gente que tem um dom, mas não foi consagrado, não tem um cargo. Aí o que é que acontece? Aquele que tem um dom, acha que não pode, por exemplo, participar do trabalho de ação social, porque para ele e para ela, aquele trabalho é indigno, aquilo ali é só para ralé. Está perdendo teu tempo dentro da igreja. Eu sinto muito te dizer. Nós precisamos ler mais Bíblia. Então, é isso que tem adoecido a igreja. É isso que tem acontecido nos últimos dias. Então, se a igreja do século 21, ela não entender que os dons são atuais, que os dons são reais, que os dons são manifestações de Deus através do Espírito Santo, para capacitar o crente, o corpo de Cristo, que é a igreja, para cumprirmos a nossa missão, primeiro, em ajudar uns aos outros, e segundo, em ganhar pessoas para Cristo através do poder e da operação. Por quê? Os dons eles se manifestam em dons, ministério, que é serviço, e operação. O que é operação? É o resultado. Quando você tem um dom e você pega o ministério, o serviço, você mete a mão no arado, o Espírito Santo opera, aí os milagres acontecem. Então, tem pessoas que não têm o chamado, não têm um dom, mas está no cargo. Eu sou o presbítero. Eu sou o diácono. Vamos olhar a lista, o requisito que Paulo dá para quem quer ser diácono acima. Eu vou dizer só um dos requisitos que Paulo diz lá, a lista. Que seja apto para ensinar, de diácono para cima. Já começa por aí, tinha que ser apto para ensinar. Era para ele pegar aqui, pastor, o primeiro tópico quem dá sou eu. Opa, vem para cá me ajudar, homem.
Bom, o cara falar aqui 1 hora, a goela seca. Mas o que é que as pessoas querem hoje? O cargo. Aí diz, eu tenho um ministério. Não, você tem um cargo, mas você não tem serviço. Você não bota a mão no arado. Você não se endereça. Você não se aprofunda. Por isso que Paulo disse, olha, aquele que tem o dom de exortar, exorte. Aquele que tem o dom de repartir, reparta. Aquele que tem o dom de exercer misericórdia, faça isso com alegria. Mas aquele que tem o dom de ensinar, que haja dedicação. O cara hoje quer ser pregador, quer ser professor, quer ensinar, mas não tem nem a humildade de ficar sentado para ouvir. Se você quer ficar de pé amanhã para ensinar, você tem que ter a humildade de sentar hoje para ouvir. Você não quer ser um mestre? Você não quer ser um professor? Então, você tem que sentar para ouvir. Mas hoje as pessoas não querem mais a responsabilidade. Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli só queriam o status de sacerdote, a posição. Eram uns caras blasfemos, eram uns caras que não respeitavam o altar, eram uns caras que não davam um bom testemunho e as pessoas julgavam o pai pelo que o filho fazia, o que estava errado. O pai é o pai, o filho é o filho, a mãe é a mãe, a filha é a filha, irmão. Então, hoje a nossa geração está igual à geração dos filhos de Eli, só querem a posição. Eu quero ser diácono, eu quero ser evangelista. Então, mostre serviço. Mostre serviço. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, está vendo? O vosso trabalho não é vão. Trabalho, serviço. Firmes e constantes. Firmes e constantes. É hoje, é amanhã. É amanhã, é depois de amanhã. É essa semana, é semana que vem. É esse mês, é o mês que vem. É esse ano, é o ano que vem. Firmes e constantes. Então, por isso que o corpo, ele precisa ter vários membros. Olhe para cá. Existia um rei chamado Adonibezeque. O que é que esse cara fazia? Quando ele entrava numa cidade, que conquistava a cidade, ele pegava o rei da cidade e torava os polegares das mãos e dos pés. Agora imagina um simples ato de pegar uma Bíblia sem usar o polegar. Olha para cá como é pegar um copo sem o polegar. Sabe por quê? Porque nós temos 20 no total, 20 dedos. Mas todos eles são importantes. Assim é a igreja. O pastor não é mais importante do que o porteiro. Nós vimos aqui, pelo contrário, o pastor que é para servir a igreja. Mas o porteiro também não é mais importante do que o pastor. Os dois não são mais importantes que vocês. Mas vocês não são mais importantes do que eles. É um conjunto. Agora imagina, eu quero ir para casa, perna direita, eu quero ir para casa, mas a esquerda quer ficar aqui na igreja. Vai dar certo? Não vai. Então, se esse corpo não aprender a trabalhar em conjunto, usando a sabedoria, a inteligência que Deus deu, e os dons para a edificação do corpo, nós não crescemos nunca. Nós só vamos fazer, inchar. E a pior coisa que existe é uma igreja inchada. Porque uma igreja inchada é sinal de que ela não vai bem. Então, se quisermos crescer individualmente, espiritualmente, através dos dons, devemos procurar os dons, mas para ajudar o próximo. Se você busca o dom, pede um dom a Deus para você está perdendo seu tempo. Você vai ser uma pessoa futuramente, uma pessoa frustrada. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar para você. Deus vai dar o dom a você, mas vai mostrar para você que o dom não é para você usufruir para você. Então os dons na igreja servem para isso. E deixa eu ler aqui a conclusão. A conclusão diz o seguinte: os dons são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja.
Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Particular. Você conhece algum cantor, algum pregador que usa o dom em benefício particular? Você conhece? Eu vou dizer, é aquele que cobra para ir no congresso, na festividade, tá? Não se espante não com os valores não, que eu vou dar um valor baixo. Né? Eu fiz parte da Assembleia de Deus Missão, e numa festividade, eu não vou dizer o nome dela, porque as irmãs às vezes gostam dela e fica com raiva, acha que é mentira, né? Mas ela cobrou para cantar 3 hinos, em 2010, R$8.000. Quem foi que deu o dom a ela de cantar? Quem foi? E por que está usando para benefício próprio? Ah, pastor, mas todo mundo faz. Não tem problema. Mateus 7,22 vai dizer assim: muitos naquele dia me dirão, haverá uma prestação de contas, viu? Você que recebeu dom ou dons e não usa, né, enterrou o dom, haverá uma prestação de contas. É isso que a igreja está esquecendo, certo? Os dons foram disponibilizados para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, e se você pode até não querer se deixar usar, não tem problema, mas haverá uma prestação de contas. E quando o camarada diz assim, eu prego por tanto, eu só canto por tanto. Deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 9,16. Olha o que Paulo disse. Porque se anuncia o evangelho, você anuncia o evangelho através da pregação, mas do cântico também. Né? Tirando os louvores que não glorificam a Deus, é uma forma de você evangelizar o louvor. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar. Então não adianta, eu sou pregador, sou cantor. É a tua obrigação, cala a boca, é a tua obrigação, é a minha obrigação. Vai se exaltando, achando que é diferenciado. Não, essas pessoas não são melhores que você em nada. Elas apenas receberam um dom, ou têm um talento, ou têm uma vocação. Por exemplo, eu não sei ficar ali na mídia. Então tem que ter a pessoa que leva jeito para o negócio. Você está entendendo? Mas sem eles prepararem o som, eu vou estar aqui com a goela seca, porque não vai ter microfone, não vai ter luz. Está entendendo? Então todo mundo é importante. Porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se faço de boa vontade, né, de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Paulo dizendo, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Olha o que Paulo disse. Eu tenho que propor o evangelho de graça. Aí tem uns pregadores aí que dizem assim, mas o trabalhador, a Bíblia diz, pastor, que o trabalhador é digno do seu salário. Então vá trabalhar, preguiçoso. Vá trabalhar. Vá pegar o dia inteiro aí, como certos irmãos, trabalhando de pedreiro, no sol, de servente, e de noite venha pregar. E às vezes a gente fica criticando, fulano não veio porque estava cansado. Vá passar o dia trabalhando, meu irmão. Você passa o dia de vida boa. Não é? No máximo que esses caras fazem aí, a maioria deles é viajar de uma cidade para outra, de avião, hotel, exigem carro, exigem a comida no camarim que eles querem. É assim que funciona, irmão, não se assombre não. Então, é inadmissível. É por isso que se eu fosse um pastor de igreja, pago não, meu irmão. Você só vem uma vez aqui se for de graça. Para mim pagar para você vir aqui, fica por onde tu está. Agora preste atenção. Se o cara mora em São Paulo e você quer que essa pessoa venha dar uma palestra, venha dar um seminário, venha ministrar no congresso, aí você tem que arcar com a despesa do cara. Está entendendo? Mas pastor, eu só ando com a minha esposa e com meus filhos. Tem que pagar a passagem de todo mundo mesmo. Tem que hospedar essa pessoa. Tem que cuidar do traslado dele, do hotel para cá, para a igreja, da igreja para o hotel, do hotel para o aeroporto. É assim que funciona. E você pode dar uma oferta a essa pessoa. Não tem nada. Agora o cara, eu só vou por tanto. Deixa esse infeliz para lá, homem. Não é? Então assim, enquanto a igreja não aprender que dentro da própria igreja existem muitas pessoas com dons e utilizar esses dons, e ensinar para essas pessoas que elas devem despertar esse dom que existe dentro delas,
para que ela exercite esse dom para um bem comum do todo o corpo, a gente vai ficar dependente na mão desses caras. Porque vai sempre chegar um aqui que cobrou tanto, e cobrou tanto. Não se assombre, não. Eu fiz parte de um ministério e o pastor deu R$ 1.200 como penhor, como garantia, adiantado, para uma cantora vir cantar num congresso. Foram 4 hinos que ela louvou, 4. 1.200 de entrada, e eu, que era secretário da igreja, entreguei na mão do esposo dela mais 3.700. A lição termina dizendo o seguinte, que é importante, em tudo isso aqui, é importante que haja o amor. E eu pergunto, onde é que está o amor pelas almas? Onde é que está o amor pelas almas? Você cobrar 4.900 para cantar 4 hinos. E de quem é a culpa? A culpa é desse pastor, que ele é besta e paga. Porque muitas das vezes a igreja nem sabe. Porque eu era o secretário e eu fui obrigado a fazer. Hoje, só se eu souber também. Se eu não souber, hoje se eu souber, nem num culto desse eu fico. Porque uma pessoa dessa não está vindo adorar. Como é que você está... Quem de vocês, irmãos, vem para o culto, adorar, prestar o culto a Deus, e vocês recebem dinheiro por isso? Quem? E por que um cara que a gente nem conhece, uma fulana que ninguém conhece, tem que vir, tem que impor um valor? Você está entendendo? Então a igreja, ela tem pessoas qualificadas. Aí, dentro de você, existe dom ou dons concedidos pelo Espírito Santo para serem utilizados na igreja e para a igreja, irmãos. Então você tem dons. Vocês têm dons, irmãos. Então, é vocês que Deus quer usar. Deus não só quer usar aqui pastor Alexandre, pastor Trajano, pastor Francinaldo, pastor Carlinhos. Não, a igreja está cheia, é um celeiro de cantores e pregadores. Agora, muita gente está com um dom aí e não quer fazer, é diferente. Não quer fazer. E Deus, como Ele não faz nada forçado, não é? A Bíblia diz nem por força, nem por violência, não é? Então, diz assim... Conclusão, por isso nunca devemos usar os santos dons em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados para servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons para nós mesmos. E eu termino com 1 Coríntios 14, 26, que foi dito lá no início. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até sábado, se Deus quiser, com mais 2 lições, estaremos ministrando. Eu acredito que sábado o professor Thales vai estar conosco aqui para nos auxiliar. Mas até lá, reflita e converse com Deus acerca do que foi ministrado aqui. Deus deu dons aos homens e esses dons têm um propósito, para ser utilizado na igreja e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quem precisa de oração, fica de pé você na sua casa, que eu preciso orar por você também. Nós vamos nos despedir. Feche os olhos que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor, por ter esclarecido a nossa mente, o nosso entendimento acerca desse assunto tão importante que são os dons espirituais. E nós cremos e vimos hoje, Senhor, na Tua palavra que os dons são reais, os dons existem, para que nós possamos servir ao nosso próximo, à igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Senhor, desperta dentro de nós, mostra, nos inquieta, porque temos dons da Tua parte, foram entregues por Ti através do Santo Espírito, mas nós estamos, uma igreja no século 21, acomodadas, com a boca tapada, quando o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ir à frente, ir adiante. Quando o povo estava em dificuldade, estava sem saída, a resposta que o Senhor deu para Moisés foi: diga ao povo que marche. Então, o Senhor nos chamou, foi para marchar, foi para prosseguir, mas nós vamos conseguir isso através dos dons que o Senhor disponibilizou, porque os dons são manifestações, são poder, são
são operações do teu Santo Espírito para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e para que os ímpios vejam e reconheçam que só o Senhor é Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem precisa da bênção apostólica? Curva sua cabeça e estende tua mão em forma de concha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e todos digam: cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Até sábado, em nome de Jesus.